Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e eu estou muito bem. E para esse vídeo trago para vocês a resenha do livro A Filha Esquecida de Armando Lucas Correia. Esse livro incrível foi publicado, a tradução dele, aqui no Brasil, em 2019. O livro nos conta a história de Elise. Ela é uma mulher, uma senhora já francesa, e ela recebe algumas cartas. Nessas cartas tem algumas circunstâncias do passado dela que, apesar de ela ter esquecido há muito tempo, agora ela precisa reviver e relembrar essas memórias e essas situações que aconteceram. Basicamente, essa é a primeira parte, esse é o primeiro capítulo. A partir daí, nós vamos acompanhar a saga da vida da Amanda. Imagina a minha felicidade quando eu encontrei pela primeira vez uma personagem com o meu nome. Eu fiquei extremamente feliz. A Amanda é judia. Ela vive com o seu marido, eles são meio que recém-casados ali. Eles vivem em Berlim, na Alemanha, em 1939. E estão começando a família e tudo mais, né? Vão começar a ter os próprios filhos, né? E pelo que eu percebi, ele é cardiologista e ela trabalha na livraria da família. Eles vivem nesse período em que a Alemanha é governada por Hitler ainda. E a Amanda está muito preocupada com os livros da sua livraria, porque ela sabe que, por causa do governo que eles estavam vivendo, a situação que eles estavam vivendo da época, os livros seriam queimados. E ela queria poder salvar ao menos um. Apesar de saberem que não são bem-vindos mais na Alemanha, a Amanda insiste em ficar, porque para ela é alemã, sim, como todos os outros. Então, apesar de todas as circunstâncias, ela ainda insiste em ficar. Ela não vê motivos para ela poder sair da Alemanha. Bom, as coisas se complicam quando o escritório do marido dela é invadido e ele é levado para um campo de concentração. E aí ela acaba se vendo sozinha ali, com duas filhas para poder criar e sem o marido dela, ela tem que lidar com essa situação completamente sozinha. A partir daí, então, começa a sua saga para a sobrevivência dela e das filhas. Ela faz coisas que são inacreditáveis para poder conseguir salvar a vida dela e principalmente salvar a vida das filhas. Então é uma história que é incrível, com detalhes que são extremamente dolorosos, inclusive, mas que é uma história perfeita, muito bonita. A questão dela com as filhas dela, a relação dela com as filhas dela e o que ela é capaz de fazer para poder salvar a vida das filhas. A narração dessa história é toda feita em terceira pessoa por um narrador que é onisciente. Ou seja, nós temos acesso a tudo, ou a quase tudo que as pessoas sentem, que as pessoas pensam. E vocês sabem que eu simplesmente amo esse tipo de narração e eu acho muito interessante, porque é interessante você saber o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo com mais profundidade, porque aí você consegue perceber as camadas da personalidade desse personagem. As personagens são extremamente complexas e trazem assim muita verossimilhança, que basicamente é quando o personagem se parece muito com um ser humano normal, né? Ele não é transcendental, ele não é um ser humano perfeito, caridoso, de um coração que é incrível. Ele é ser humano como todo mundo, ele é falho, não é 100% caridoso, né? Não tá ali disponível para poder ajudar as pessoas, não é um ser que é um anjo de luz, mas é um ser que é normal como todo ser humano, entende? Essa é a ideia que esse livro traz e é por isso que eu acho esses personagens tão perfeitos, porque são personagens extremamente fortes ali, são personagens que são batalhadores, batalhadoras, principalmente batalhadoras, porque a gente tem muitas mulheres ali, mas que não estão ali só para ajudar as pessoas, só para serem boazinhas, né? Elas estão ali para poder fazer o que for preciso para salvar as pessoas que elas amam, entende? E é incrível quanto que elas se parecem com personagens que são reais, entende? É simplesmente incrível. Esse é meu primeiro contato com a escrita do autor. É claro que o meu acesso foi a uma tradução, mas pelo que eu pude perceber, é uma escrita bem fluida, né? Ele sabe escrever como se as coisas fossem acontecendo pelo destino, entende? Então é muito legal essa forma de escrita dele. Eu gostei bastante disso, gostei bastante mesmo. E ele utilizou meu tipo de narração preferida, que é em terceira pessoa. Então eu já gostei só por ele ter feito isso.
Não que isso seja o foco, assim, não que isso seja o que mais me fez gostar da obra, porque a obra em si é muito perfeita, é 100% incrível essa obra, e é claro que eu recomendo a leitura para vocês. E agora eu quero ler mais coisas desse autor, sim, porque falar sobre a Segunda Guerra Mundial é muito legal. Eu gosto muito desse tema em livros, principalmente em livros. Gosto quando trazem esse contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito legal isso, quando a gente fala sobre a antiga Alemanha, a Alemanha hitlerista. Eu acho que é um tema interessante, é um assunto que não se pode esquecer. E quando ele traz esse assunto para esse livro e ele trabalha de uma forma incrível essa história, me fez me apaixonar completamente por esse livro e pelo autor também. E é claro que agora eu quero ler todos os outros livros dele. Nascido em 1959, o autor é um romancista e jornalista cubano que atualmente reside em Nova York. O primeiro livro dele foi A Garota Alemã, eu acredito que esse seja o livro mais famoso dele, e com certeza eu quero ler também. O contexto da obra é a Alemanha hitlerista de 1940, mas também a França em 2015. A gente tem essa mescla de narração entre o passado e o presente ali. A gente tem as memórias, né, basicamente a história acontecendo em 1940, mas também a personagem também em 2015. Esse livro é simplesmente perfeito, eu simplesmente amei a leitura desse livro, porque ele traz muitas reflexões sobre o que a gente pensa que é o correto, aquilo que a gente acha que é certo, se realmente é, o que você faria numa situação, na situação que é colocada ali no livro, como que você se comportaria naquele contexto específico. Então, assim, eu gosto desse tipo de livro que me faz ter reflexões, sabe? Me faz refletir sobre o que eu seria capaz ou não de fazer e acabar questionando algumas coisas, algumas crenças que são bem limitantes às vezes, sobre mim mesma até. Então, é incrível essa leitura, eu super recomendo pra vocês. É claro que assim, sobre gatilhos, cabe uma pesquisa antes, porque assim, a gente tem alguns gatilhos aqui, gatilhos que pra mim não foram tão pesados, mas eu não entendo o seu contexto, eu não sei como que tá o seu psicológico, né? Pode ser que não seja tão leve pra você essa leitura, ok? Então, sim, eu super recomendo, mas eu recomendo que antes de você ler esse livro, é claro, se você não se importa com spoilers, que você dê uma pesquisada antes. Eu acabei, assim, depois de um tempo, parando de me importar com spoilers e me importando mais com os gatilhos que o livro traz, porque eu sou uma pessoa muito sensível, não é muita coisa que eu consigo lidar muito bem, entende? Tem gatilhos que eu não consigo, eu simplesmente não consigo, e pra preservar a minha saúde mental, eu parei de me importar tanto assim com spoilers, entende? Então eu busco saber um pouco mais do livro antes de ler, né? Antes de ler ele. É claro que assim, quando o livro é um pouco mais popular e você já tomou todos os spoilers que poderia tomar, ou quando parece ser uma leitura mais tranquila, eu gosto de mergulhar no escuro. Eu sempre gostei de mergulhar no escuro, na completa ignorância, sem saber absolutamente nada do livro. Mas, dependendo do livro, dependendo do título que o livro tem, dependendo do autor, eu dou uma buscada antes para saber quais são os gatilhos que esse livro traz, porque eu sou extremamente sensível, tem coisas que eu não consigo suportar, tem coisas que abalam demais o meu psicológico e eu fico mal por muito tempo, entende? Não é sabe aquele mal de estar refletindo sobre você, sobre a situação, mas é aquele mal de a cena ficar martelando na minha cabeça, o que aconteceu ficar ali por semanas na minha cabeça e eu não conseguir me libertar daquela coisa, daquele pensamento opressor, sabe? Então eu não gosto de alguns gatilhos, tem cenas que eu não suporto ler, eu não suporto ver. Entende? Então, assim, eu não me importo mais tanto assim com spoilers sobre as obras. Inclusive, às vezes eu acho até interessante receber spoiler, porque eu já consigo saber se eu vou ler ou não o livro só pelo spoiler que ele tem. Então, eu não sei se você é assim também, mas assim, no canal nós não temos spoiler, tá bom? Eu respeito muito as pessoas que não gostam de tomar spoiler, ok? Bom, sim, recomendo o livro pra vocês, mas cabe uma pesquisa antes também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, por favor, curta ele pra mim, compartilha com os seus amigos também, tá bom? E é claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo também,
tá? Faça parte da nossa família Páginas de um Livro. E, bom, eu fico por aqui. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!